flores, é possível alguém não gostar delas? Coloridas, cheirosas, vibrantes ou discretas, as flores nos atraem com seus variados recursos e formas, despertando em nós diferentes sentimentos, como também nos ajudando a transmiti-los, de alegria, beleza, pureza, amor, felicidade, surpresas, saudade e outros tantos sentimentos positivos. As flores são estruturas que aparecem apenas em um único grupo de plantas, as angiospermas. As gimnospermas formam escamas e estróbilos. Quando as flores surgem, marcam para as plantas anuais como girassóis e alfaces e as bianuais como sálvia e a cenoura, o fim do seu ciclo de vida, ou seja, essas plantas morrem. E é por isso que na prática da jardinagem é comum cortar as flores dessas plantas a fim de prolongar o seu período vegetativo, aproveitando por mais tempo suas folhas usadas na nossa alimentação. Já nas plantas perenes, as flores marcam o encerramento de mais um ciclo de crescimento vegetativo. E como as plantas sabem qual é o momento certo para florescer? Bom, primeiro elas, assim como nós, têm que chegar à fase adulta reprodutiva, que é quando está preparada para a produção de seus gametas e de folhas especializadas na sua proteção, as pétalas e sépalas. As pétalas também atuam na atração de polinizadores, garantindo a formação futura de frutos e sementes. Esta fase adulta reprodutiva é imperceptível para nós, porque nos vegetais, diferentemente dos animais, a maturidade está centrada em apenas uma região, o meristema apical, um tecido capaz de produzir folhas e ramos. E esse mesmo meristema também formará flores, mas para que uma planta possa florir, ela precisa perceber o seu ambiente, detectando as variações de certos fatores que induzem a floração. Esses fatores são a luz, a temperatura, a oferta de nutrientes e de água. Além disso, alguns fatores internos também são importantes, como o seu estado nutricional, o seu ritmo circadiano e os teores hormonais. O conhecimento das respostas das plantas a esses fatores trouxe muitos benefícios à horticultura, com a produção não só de flores o ano todo para o comércio, como a de alimentos que atendem às demandas do mercado. O momento certo para florir depende não só dos fatores ambientais e internos do vegetal. É preciso também uma programação genética que faz com que cada planta perceba de diferentes maneiras as variações desses fatores, fazendo com que certos períodos sejam mais adequados para sua floração. Assim, plantas como a petúnia florescem na primavera e no verão, já as begônias no outono e inverno, por exemplo. As estações do ano são eventos ambientais bem constantes, porque dependem da inclinação do eixo da Terra e dos movimentos de rotação e de translação. Eles propiciam períodos que se repetem de luz e escuridão, bem como de temperatura. As plantas conseguem detectar essas mudanças mesmo nas regiões tropicais, que têm variações discretas desses períodos. Assim, diferentes comprimentos dos dias e das noites e temperaturas induzem certas plantas a mudarem a programação do seu meristema caulinar para produzir uma flor ao invés de uma folha ou ramo. O comprimento do dia e da noite, chamado de fotoperíodo, é tão efetivo como fator ambiental para a floração que plantas como o morangueiro, por exemplo, ou o crisântemo, necessitam de períodos de dias curtos ou de noites longas ininterruptas para florescerem. Portanto, elas são classificadas como plantas de dias curtos. Essas plantas geralmente florescem no outono, inverno ou no início da primavera. Já outras plantas como o cravo ou a íris necessitam de dias longos ou noites curtas, sendo classificadas como plantas de dias longos,
florescendo na primavera e verão. E tem plantas que são indiferentes ou neutras com relação ao comprimento do dia, como o girassol e o tomateiro, por exemplo, que florescem ao longo de todo o ano. O valor limite ou de referência para a quantidade de horas que a planta necessita de exposição à luz por dia, ideal para induzir sua floração, é chamado de fotoperíodo crítico e varia de espécie para espécie. Mas o que faz as plantas de dias curtos e longos florirem não é a exposição ao valor absoluto de horas de um fotoperíodo crítico, mas se vai receber uma quantidade de luz menor ou maior a esse valor. Assim, plantas de dias curtos vão florescer ao receber luz em quantidade inferior ao seu fotoperíodo crítico. Caso ela receba luz acima desse valor, ela não floresce. As de dias longos florescem ao receber luz em quantidade superior ao seu fotoperíodo crítico, ou se o seu período de escuridão for interrompido. Caso seja baixo, ela não floresce. E por falar no período de escuridão, saibam que ele é o que determina a indução do florescimento da planta. As expressões aqui colocadas e também citadas na literatura de plantas de dias curtos e de dias longos foram criadas antes dos cientistas descobrirem que a duração do período de escuridão é decisiva para uma planta florescer. A percepção da duração do dia e da noite pelas plantas é feita através de substâncias chamadas fotorreceptores. Encontrado nas folhas, eles são capazes de absorver energia luminosa, sendo que o principal envolvido na indução da floração são os fitocromos. Existem dois fitocromos. Um deles, produzido no escuro, absorve luz na faixa do vermelho, FV. E o outro, produto da modificação do primeiro na presença de luz, absorve a faixa do vermelho extremo, FVE. Dependendo da planta, se é de dia curto ou de dia longo, cada um deles ativará ou inibirá a produção de sinais químicos capazes de induzir o meristema apical caulinar a formar flores. A floração em plantas sensíveis à luz é um fenômeno incrivelmente sincronizado com o ambiente e envolve a capacidade do vegetal de perceber e gerar uma resposta de acordo com a quantidade de luz e de escuro. Outros fatores combinados com o fotoperíodo produzem diferentes condições que levam os vegetais a florescer, mas o conhecimento, mesmo que básico, da indução da flor por meio do fotoperíodo já nos dá uma boa ideia do que é a flor para a planta, uma estrutura preciosa porque marca um período decisivo tanto para o seu ciclo de vida ou de crescimento, quanto para a sua perpetuação. E se você gostou desse conteúdo, curte aí, se inscreva, compartilhe com seus amigos para o canal florescer cada vez mais e me siga no Instagram para curtir outros conteúdos. Até logo!